Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse culto de adoração ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a paz de Deus esteja em todos os corações, que Deus abençoe grandemente você, meu irmão, minha irmã, por estar presente em mais um culto junto de nós, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Tenho certeza que mais hoje a presença de Deus invadirá os nossos corações e nós seremos felizes por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Deus que te abençoe, Deus te guarde, faça a luz do seu Espírito Santo resplandecer sobre ti. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos transmitindo o culto através do canal no YouTube CCA Alphaville Lives e também pela nossa página no Facebook CCA Alphaville. Ajude a compartilhar o culto, avise o povo de Deus que nós estamos no ar e que é hora de cultuar ao Senhor, tá bom? Vamos começar o santo culto louvando a Deus com o cântico 341. Glória a Deus, glória a Jesus. Bom estarmos nós aqui
entre nós está, nos quer para si, estamos nós aqui, invocando ao Senhor, elevando a nossa oração com fervor. Breve vamos para o céu, Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 125 e depois nós vamos orar a Deus, tá bem? 1, 2, 5. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Suplico a ti, ó meu Senhor, fonte de luz, elevo a ti o meu clamor, em nome do suplico a ti o teu favor. O meu clamor é você, a ti, eternal, por teu amor, com tuas mãos, proteja-me de todo mal, ó meu Senhor, fonte de luz, elevo a ti o meu clamor, em nome do
ti o teu favor. Amados irmãos, vamos agora buscar a presença de Deus em oração. Tem chegado até nós os pedidos de orações por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados que rogam as orações da Igreja de Deus. Vamos orar pelo ministério da obra de Deus, pela nossa irmandade em geral em toda a terra, onde o povo do Senhor estiver clamando, buscando, batendo nas portas da sua misericórdia, que ela possa se abrir. E do Senhor recebemos aquilo que espera os nossos corações: visitação, graça, poder e unção do Espírito Santo. Vamos pedir a Deus que abençoe o culto e que do alto do céu Deus mande para nós o conselho da sua santa e bendita palavra, falando, instruindo a todos nós e nos enchendo de virtude e de fé. Em nome do Senhor Jesus, em oração, busquemos a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai nosso que está no céu, diante da tua santa presença, em nome do Senhor Jesus, dobramos o nosso joelho em gratidão a Deus por tudo aquilo que tu tem feito, Senhor, por nós, por não ter olhado as nossas faltas e as nossas fraquezas, mas tem vindo ao nosso encontro, Senhor. Quando nós mais precisamos de ti, tu não nos tem faltado, não nos tem deixado, e tem nos enchido da virtude do teu Espírito Santo. Senhor eterno, agradecidos nós te somos, porque a tua palavra não tem faltado na nossa vida, não tem faltado a tua misericórdia, a tua mão amiga e o perdão da parte de Deus para nós. Nós somos carentes, Senhor, do teu amor, somos carentes da tua graça e do teu perdão, e te pedimos que venha visitar os nossos corações nesse santo culto, que venha nos ajudar, Senhor, a passar pelos momentos de dificuldade, de aflição que temos enfrentado. Senhor, quem dera a tua presença hoje enchesse a todos nós uma vez mais, para que nos sintamos reconfortados, Senhor, animados pelo poder do teu Espírito em nós. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada um dos pedidos de oração. Todos os irmãos e as irmãs que pediram é porque creem em ti, estão esperando, Deus, que tu venha aparecer nas suas vidas. Senhor, não os deixa, não os desampare, mas vem, Senhor, ajudando, protegendo, fazendo com que o teu nome também seja glorificado na vida dos nossos irmãos. Senhor eterno, pelo amor do teu santo nome, manda-nos a tua santa palavra e fala com as nossas almas, fala aos nossos corações e nos dá graça, Senhor, de crer na tua palavra sempre, de crer no teu nome, Senhor, e de exaltar a beleza da tua santidade, pois só o Senhor é digno de nosso louvor e da nossa adoração. Ó Pai maravilhoso que fez o céu e a terra, Senhor, visita as casas de recuperação, os hospitais, Senhor, as UTIs, maternidades, Senhor, onde tem as pessoas que estão precisando de Ti. Ó Pai eterno, abençoa os que estão nas estradas, a trabalho, em missão da Tua obra, a passeio, onde estiverem, Senhor, guarda-os por caridade e por amor do Teu nome. Onde estiver um dos Teus pequenininhos clamando, chamando pelo nome do Senhor Jesus, vem, Senhor, ao encontro, aplaca toda dor, Senhor, repreende o inimigo da nossa vida, por caridade, ó Senhor, Deus santo de bondade e de poder, manda-nos, Senhor, as virtudes do céu, manda-nos, Senhor, os dons do céu, e enche a nossa vida, Senhor, das coisas que vêm de Ti, que vêm de cima. Manda também a Tua palavra, falando com as nossas almas e com os nossos corações, que nós possamos compreender melhor ela, Senhor, e dar ouvidos e meditar na Tua palavra, de dia e também de noite. Senhor, nós entregamos o nosso ministério nas Tuas mãos, a nossa irmandade, que Deus coloque paz entre nós e que continue prosperando, Senhor, o nosso trabalho na Tua obra, que é o de alcançar vidas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Guia o santo culto pela Tua mão amiga e não permita que nada venha tirar a nossa paz.
Assim sendo, pedimos as tuas bênçãos e damos gratidão a Deus, em nome do Senhor Jesus, Filho do teu amor, que vive e reina eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Bem, irmãos, os cultos continuam sendo realizados normalmente, todos os dias às 20 horas e às terças, à tarde, às 14 e às 8 da noite também. Aos domingos, às 10 da manhã e às 8 da noite também tem o Santo Culto. Os outros dias, às 8 da noite. Clamor da madrugada, segunda, quarta e sexta, às 15 para as 3 da manhã também através da live. Tá bem, irmãos? Deus tem abençoado grandemente. E eu tenho certeza que vai abençoar ainda mais, porque o Senhor tem feito prosperar esse projeto da live. Deus tem estado conosco, graças a Deus. Os irmãos verão aqui do lado um QR Code, que é para os irmãos escanearem e falarem conosco através do WhatsApp. Então você pode escanear e você vai ter o nosso contato para poder falar conosco no WhatsApp, tirar dúvidas, perguntar onde tem congregação mais próxima da sua casa. O nosso canal no YouTube é o CCA Alphaville Lives e no Facebook CCA Alphaville. Curta a nossa página, siga o perfil aí no Face e também se inscreva no nosso canal no YouTube e ative as notificações. Então, logo a live entre no ar, você já recebe uma notificação. Normalmente, a gente entra com alguns hinos, trazendo comunhão, 10 minutos antes do culto começar, tá bom? Ficam uns hinos tocando aí, trazendo comunhão para a nossa irmandade, mais ou menos 10 minutos antes do culto se iniciar. Tá bem, amados? Sejam todos sempre muito bem-vindos. É uma alegria para nós receber a irmandade, para juntos nós glorificarmos a Deus. Vamos cantar o hino 361 e vamos aguardar a palavra de Deus. Passe o céu e a terra, mas Jesus mudará. E o seu reino é um reino eterno que jamais passará. Ele é sempre o mesmo, ele é chamado seu santo mandar, do nada pode ser opor. Hoje eternamente é o mesmo Cristo Jesus. Ele é o Verbo de Deus eterno, ó glória. Glória a Jesus, glória ao Redentor. Tudo passa, mas Cristo não. Glória ao Salvador. Disse, filho, os teus pecados perdoados estão. Hoje Cristo Jesus, à destra de Deus, sentado está. E do homem que nele crê, se
eterno, ó glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao Redentor. Tudo passa, mas Cristo não. Glória ao Salvador. Sobre todas as coisas, Cristo tem poder total. Nele habita a plenitude de Deus Pai Celestial. Esse mesmo Jesus que foi para o céu retornará. Coroado de glória e honra, ele voltará. Ontem, hoje, eternamente é o mesmo Cristo Jesus. Ele é o Verbo de Deus eterno, ó glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao Redentor. Tudo passa, mas Cristo não. Glória ao Salvador. Vamos, irmãos, esperar que Deus nos mande a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho reportado por Marcos, no capítulo 9, no verso 30. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30. O maior no reino dos céus. Lemos com a ajuda de Deus. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos, de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e, tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas o que me enviou.
E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos veem que problema entre pessoas não é de agora, né? Santo Deus, quanto tempo passou e ainda hoje nós encontramos pessoas preocupadas em quem é o maior, em quem é o melhor, em quem é o mais importante, dentre os quais certamente eu também estou. Pois como um ser humano falho que sou, reconheço diante de Deus e da Igreja de Deus que eu preciso que o Senhor me ajude a melhorar na sua presença. Verdade é, irmãos, que nós nos distanciamos de Deus, irmãos. Todos nós. A verdade é essa. A tecnologia, as facilidades, o acesso fácil à informação, não é uma censura isso? A informação deve estar aí para todos mesmo. Mas, irmãos, se não tiver em nós a misericórdia de Deus para saber como lidar, como usar da melhor forma todos esses bens, nós terminamos por nos afastar de Deus. O muito estudar é enfado, o muito falar traz tristeza, a omissão traz tristeza. Em todo tempo nós somos cobrados por nós mesmos, ou pelo menos deveríamos, a ter um meio termo, um equilíbrio na nossa vida material, também na nossa vida espiritual. E na medida que o tempo vai passando, isso vai se dessensibilizando em nós. Sutilmente, nós vamos dando menos importância às coisas de Deus. Sutilmente. É só você olhar para a pessoa que você era quando Deus te chamou e para a pessoa que você é hoje. Eu vou fazer 30 anos que Deus me chamou no batismo. 30 anos. É brincadeira? É uma vida, irmãos. Eu tenho absoluta convicção e plena certeza de que eu não sou aquela pessoa de que quando Deus me chamou. E, em alguns momentos, constato que, infelizmente, também não sou uma pessoa melhor do que aquela que eu era há 30 anos atrás. Ainda que jovem, e isso era um ponto positivo pela minha inocência, e aí a gente cresce e perde a inocência. E para justificar essa dureza dos nossos corações, em muitos momentos nós atribuímos a Deus conceitos humanos. Deus não se agrada. É Deus que não se agrada ou eu que não me agrado? Porque o que Deus não se agrada é indiscutível. Deus é a perfeição. Se Deus falou que não é bom, não é bom. Mas o que eu acho que não é bom é discutível. Pode não ser bom para mim, mas pode ser bom para o outro. No final das contas, a gente volta na história de queremos ser maiores ou melhores, ou pelo menos mais certos do que o nosso próximo. E isso vai causando em nós um mal nocivo à vida eterna, um mal que corrompe a graça e a fé em todos os corações, chamada altivez de coração, empáfia, vaidade, orgulho. É a soma de tudo que é ruim concentrado numa pessoa só. Bem-aventurado nós seremos se nós, hoje, agora, nesse momento, nos desprendermos de todos os nossos conceitos humanos,
Conceitos humanos atribuídos ao divino, aos conceitos divinos. Deus deveria fazer assim, o céu deveria ser assim, a igreja... Cuidado. A nossa sabedoria é nossa sabedoria de vida. Em nada se aproveita e tão pouco se compara com a sabedoria divinal, com a majestade de Deus, que tudo sabe, tudo vê, tudo entende. O Senhor quer mostrar para nós alguns caminhos melhores do que os caminhos que nós temos, enfim, caminhado, que nós temos andado, participado dele, como queiram. Talvez se nós abaixássemos um pouco o nosso orgulho e atentássemos mais à voz de Deus em nós, nós enxergaríamos caminhos maravilhosos que Deus abre na nossa vida, mas que pela nossa vaidade, pela nossa desatenção, passam desapercebidos, fazendo com que nós andemos por caminhos dificultosos, tristes, de solidão, de guerra e, fatalmente, de muitas perdas. Os discípulos andaram com o Senhor, viram as obras que Ele fazia, participaram dos milagres que Ele fazia, e eles junto. E preocupavam-se aqui no caminho quem era o maior. Irmãos, seres humanos sendo humanos. Quem eram os discípulos? Homens comuns, chamados para uma missão extraordinária, importantíssima, sublime, celeste. E nós, falando de nós do ministério, somos tão menores que eles. E olha que eles tinham falhas, então vocês veem como nós somos falhos. E eles tinham a instrução de Jesus, pessoalmente, junto deles, que nós não nos consideramos nem isso, somos fracos servos, dependentes desesperadamente da misericórdia de Deus na nossa vida. As mesmas angústias que vos afligem a nós também, afligem a nós também. Os mesmos males, os maus pensamentos, em algum momento que você sai da linha, que você sai da regra, nós também. E essa mesma vaidade que pairou no coração deles, talvez não falemos, talvez não demonstremos, mas em algum lugar do nosso coração ela está lá. Sair totalmente ela nunca sairá, porque a luz só tem serventia nas trevas mesmo. Há em nós uma incidência do mal constante, para que se distinga em nós o bem. O mal é necessário para que o bem apareça. As trevas para que a luz apareça. O amargo para que você reconheça, esse é amargo, esse é doce. Quando você provar o doce, você vai saber qual que é o amargo depois. Tudo que não for doce vai te parecer amargo. Masca um chiclete e toma um suco para você ver, você não sente o doce do suco. Glória a Deus. E o Senhor com paciência os ensinou. Vai fazer o quê? Tinha que ensinar. Pessoas comuns para uma missão extraordinária. O Senhor já contava com esse tipo de comportamento. E aquele dia eles pareciam estar além da conta. Além de arrazoar entre si qual deles era o maior e o menor, mais adiante João diz, Senhor, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, não era aqui do nosso grupo. E nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Ele não estava com a gente, pode parar, você não pode fazer. Jesus, porém, disse, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Espera aí, o que quer dizer isso? Que independente da minha igreja, da tua igreja, se nós estamos em nome de Jesus, nós não somos inimigos, nós somos aliados, eu não devo te proibir e você também não deve me proibir? Meu Deus, será isso? Sim, é exatamente isso. Quem com o Senhor não ajunta, espalha. Quem não é contra nós, é por nós. É no nome de Jesus, é glória a Deus. Se é no nome de Jesus, glória a Deus. E é para isso que Deus nos chama hoje nesse santo culto, para dizer a toda a sua igreja, não coloqueis limites no poder ilimitado.
no poder maravilhosíssimo, no grande poder de Deus na vida daquele que crê. Não ache você que Deus vai operar de acordo com aquilo que você acredita ou do que você acha certo ou errado, que Deus é Deus hoje, ontem, amanhã e eternamente, e Ele tem nas suas mãos tudo aquilo que nós precisamos, irmãos. Ele é Deus do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Ele é Deus que cuida dos nossos sonhos. Ei, Senhor, tem piedade da minha vida. Alamanasalaia. Ele é Deus, irmãos, que tem se entristecido com o quanto nós temos chafurdado nos nossos sentimentos ruins, com o quanto nós temos empobrecido o reino de Deus, e Ele disposto, irmãos, propenso a nos abençoar, querendo nos abençoar, mas nunca acha o Espírito de Deus uma entrada na nossa vida, no nosso coração. Nós estamos cercados de egoísmo, nós estamos cercados numa fortaleza de rancor, de maus sentimentos, de preconceitos, irmão, de ideais humanos, mas hoje o Senhor está mandando a sua palavra e diz: liberta-te, porque eu quero me chegar a ti, mas a tua intransigência não permite. É preciso querer, é preciso chamar pelo Senhor. Senhor, eu preciso de ti. Se o cego à beira do caminho não tivesse clamado, ele não teria sido liberto. Se a mulher do fluxo de sangue não tivesse tocado na orla do vestido, não teria sido liberta. Tem que ir até o Senhor. O ato de ir até o Senhor diz a Deus: Senhor, essa minha atitude quer dizer que sem ti eu não sou nada, eu preciso de ti. Irmão, faça isso hoje, minha irmã, e diz ao Senhor: preciso de ti, Senhor, eu quero ser tocado por ti, por isso eu não te sinto mais, não porque tu me deixaste, mas eu me afastei de ti, agora posso entender. Não tem um hino lá? Teu amor, ó Cordeiro Divinal, só agora é que posso entender. Tu pagastes a Deus meu pecado, meu mal, e fizeste feliz o meu viver. Agora eu posso compreender, Senhor, mas eu não compreendia. Então o Senhor quer revelar os seus mistérios aos sábios, ocultar aos sábios entendidos e revelar aos seus pequeninos. Mas não dá para querer ser grande, aqui alguém queria ser maior. E aqui nós brigamos para ser o menor, ainda mais se formos nós do ministério, para ser o menor, o mais pequenininho, o mais humilde, o último que fala, o primeiro que apanha. Glória a Deus nas alturas, igreja do Senhor Jesus Cristo. Se nós conseguirmos absorver essa palavra hoje, se nós deixarmos essa palavra penetrar nos nossos corações e fazer morada no nosso espírito, na nossa essência, tudo aquilo que nós precisamos, nós alcançaremos de Deus, ainda que as portas estejam fechadas, ainda que as dificuldades tenham sido muito grandes, mas aquele que tem uma proximidade com Deus, ele tem uma ligação direta daqui no trono da glória do Senhor, de maneira, amados irmãos, que quando ele clama, Deus responde, quando ele fala, Deus avaliza as suas palavras. Em nome do Senhor Jesus, chega-te ao Mestre. Chega-te ao Mestre. Chega-te ao Mestre. Fica mais pertinho do Senhor. Fica mais pertinho do teu Deus. E peça ao Senhor para que encha a tua vida de paz e de graça e de esclarecimento da sua palavra. E te diz o Senhor por esta palavra: meu servo, minha serva, como disse a Zaqueu, o publicano, digo a ti, hoje me convém pousar em tua casa. Alamanaia, Uri Alamanaia, canta Jesus. Quando nós damos abertura, irmãos, quando nós damos vazão ao Espírito Santo, amados, as coisas ficam tão melhores, o ar fica melhor, o ambiente melhora, o clima melhora, aquele peso, aquele rosto sisudo, entristecido, irmão, rosto de dor, uma aparência de dor, de sofrimento, vai saindo das nossas vidas. Os irmãos podem perceber que o culto começa de uma maneira e acaba de outra. No final do culto nós estamos, para nós também, irmãos que atendemos, no final do culto nós estamos leves, na medida que o Senhor vai trazendo a palavra, Ele vai amaciando o nosso
Espírito vai acalentando os nossos corações. Meu servo, fica calmo, deixa eu te explicar, olha, eu estou cuidando dessa situação, eu estou fazendo de uma maneira especial, Deus não demora, Deus capricha. Oh Senhor, agora que tu estás falando comigo, eu sinto-me mais leve, sinto-me, Senhor, mais abraçado, mais cuidado. Queridos irmãos, Igreja de Deus, creiamos que a palavra de Deus tem um propósito único e especial, de cuidar da nossa salvação. É a boca de Deus na terra, falando com a igreja, guiando os nossos passos de uma forma macro, administrando a igreja de Deus, como um reto juiz que o Senhor é, santo e maravilhoso, e ao mesmo tempo um advogado zeloso e dedicado para nos defender das acusações do adversário. A multiforme graça de Deus, ao mesmo momento que nos julga, irmãos, com justiça e retidão e até certa dureza, vem e nos defende de todo o pecado e diz: perdoado estão os teus pecados. Essa multiforme graça, queridos, Alamaia, que é derramada para a igreja em todo tempo, em todo momento, mas necessário é, amados, que nós venhamos abrir o coração e deixar essa multiforme graça também fazer de nós multiformas, falar quando necessário, se calar quando necessário, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de rir, tempo de falar, tempo de estar calado, tempo de prantear, tempo de saltar. Todos os tempos fazem parte da multiforme graça de Deus. Assim como a terra se molda às estações do ano, os nossos corações e o nosso espírito vão se moldando à divina vontade do Senhor em nós, fazendo assim com que se cumpra a palavra na nossa vida, e nós não sejamos opositores do reino, nós sejamos participantes do reino de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, amados. Então, irmãos, essas questões pequenas, quem está do meu lado, quem é o maior, quem é o mais inteligente, quem prega mais, feliz o homem que quando tu chegas na congregação, na tua igreja, o teu conservo está pregando, seu primeiro está lá, glória a Deus, enche, Senhor, o teu servo, ainda que ele pregue mais que você, que problema tem? O instrumento não faz diferença, o que vale mesmo é o músico, e quem toca em nós é o Senhor Jesus, pela palavra. Quem vai pregar é só um pequeno detalhe. E se de tudo não tiver quem pregue, o Senhor vai falar aos nossos corações, irmão. Tenho certeza que há muitos irmãos que Deus já falou contigo no sonho, já falou contigo no teu carro, já falou contigo na tua casa, no teu trabalho, ou não, irmão. Quando Deus quer se manifestar, Ele vai esperar aparecer alguém para ser a boca de Deus na tua vida. Deus fala aos nossos corações. O que o ouvido não ouve, o coração ouve, entende, acata e se alegra por isso. Crer é espiritual. Não adianta querer materializar ou materializar as coisas de Deus. Colocar regra, uma conta justa, uma conta exata, como a matemática, uma ciência exata. Não há sucesso nisso. O Senhor opera como quer. E em grande parte das vezes, se não na maioria, em grande parte, Ele sai das convenções. Não era para fazer no sábado, Ele fazia. Não era para falar com a mulher, Ele falava. Sai das convenções, sai da regra. Há uma exceção a toda regra. O Senhor cria a regra e Ele cria a exceção. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia e não terei de quem não tiver. O reino é de Deus, Ele faz como Ele quer. E precisa, irmão, que haja em nós essa aceitação, para que não desperte em nós esses sentimentos pequenos, sentimentos rasos que empobrecem o reino de Deus em nós, que empobrecem a graça de Deus em nós, e vai nos afastando de Deus, como Deus deu de dizer no começo da pregação da palavra. É por isso que nós nos afastamos de Deus, porque a nossa intransigência vai criando em nós outro estereótipo de fé, vai colocando na nossa mente uma outra concepção de fé, e nós vamos enxergando o reino de Deus com certos critérios que são humanos, que não se encaixam nos critérios divinais. O Senhor disse: os meus pensamentos são mais altos do que os teus. Sabedoria do homem é loucura para Deus. Não adianta tentar metrificar, quantificar, exemplificar, colocar aqui, vou colocar uma medida aqui para o Espírito Santo, acho que fica bom que ele opere assim. Quando você menos esperar, ele vai escapar a regra. Ele nem se deixa manipular, irmão. Só pode pregar desse jeito. Nós aqui
procuramos nas lives pregar os irmãos de forma comedida, equilibrada, para que haja uma boa compreensão, para que não fique incômodo o som, mas até o Senhor encher da graça e do poder. Quando Deus quer tomar com virtude maior, o Senhor faz. A palavra tem virtude de todo jeito, depende do coração que está recebendo. A palavra de Deus é espírito e vida. Se receber com virtude e com amor, ela produzirá em você e em mim frutos maravilhosos. Agora, se recebemos com certa reserva, fazendo muitas avaliações, procurando os defeitos. Esses dias atrás, o irmão me mandou uma mensagem reclamando, porque às vezes eu ando aqui no púlpito. Vê se ele estava prestando atenção na palavra. Irmão, isso aqui é só uma marionete da mão do Senhor. Ouve a palavra, irmãos. É a palavra que importa. É a palavra que edifica. Não é o irmão Rodrigo, amanhã está o irmão N, amanhã está outro irmão, amanhã vem outro. Irmão, é a palavra, não é o pregador. É por isso, essas duas questões. Eles estavam preocupados quem era o maior, não estavam preocupados no reino que é maior do que todos eles. Reino esse que o Senhor pôs acima dele, palavra que o Senhor pôs acima do seu próprio nome, humildade que ele fez com que precedesse a honra. Entre ter honra e ser humilde, prefiro ser humilde. Opção do Senhor, dando sempre um exemplo supremo. E é por isso que nós nos afastamos de Deus. E eu quero te convidar hoje, em nome do Senhor Jesus, a pegar a palavra como uma mãe que pega um bebezinho, com aquele carinho, acalentando, dizendo: Senhor, é para mim essa palavra, Senhor. Eu recebo ela no meu coração. E eu sei que as dificuldades que eu tenho passado, parte delas são culpa minhas e outras são acasos do destino. Então as que não forem culpa minha, Senhor, que então já me darão mais força para passar, se eu fui responsável por entrar nesse problema, Deus me dará força de sair. E as que vêm, Senhor, pelos percalços da vida, eu creio pela Tua palavra que com humildade e paz eu vencerei todas as coisas. Te diz Deus hoje: Tu és mais do que vencedor, pois aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se exalta, Deus infelizmente é obrigado a bater, para colocarmos todos, irmãos, debaixo da régua da misericórdia de Deus, pois a palavra diz que o motivo de não termos sido consumidos vivos é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia nas nossas vidas. Irmãos amados, que essa misericórdia se renove nas nossas vidas, que esse amor maravilhoso, Icalamanaya, se renove nas nossas vidas, e nós sintamos a unção do Espírito Santo através da palavra. Sinta um abraço de Deus pela tua alma e sinta-se seguro que tu não és o maior, nem o melhor, nem o menor, nem o pior. Tu és um filho e uma filha do Deus vivo. É o que importa. Todo o resto é secundário e pode ser deixado de lado. Todo o resto é menos importante do que esse critério. Eu, por graça e misericórdia, sou um servo, uma serva do Deus vivo. E reconheço as minhas mazelas, reconheço o quanto sou pequeno e o quanto falho ante a sua presença, mas creio por fé que o Senhor me fará suplantar todas as coisas. Amados irmãos, o Senhor está levantando alguém com mão forte hoje pela sua palavra. O Senhor está te dizendo: não desanime, pois eu não te deixarei escravizado pelo inferno, nem escravizada. Não desanime, pois o adversário não vai fazer chacota com a tua fé, nem com a tua casa, nem com a tua família. Porque Deus te chamou para uma liberdade cristã, mas era necessário essa advertência a todos nós, para que nós lembremos-nos que o que importa é o reino de Deus. Que o que importa é a graça de Deus em nós, que o que importa é a palavra sobre nós, irmãos, sobre e sob os nossos pés e o nosso teto, o nosso chão e o nosso teto que nos cobre, o chão que nos dá segurança, o teto que nos dá abrigo, é a palavra de Deus. Então enfrenta essa tua dificuldade, crendo absolutamente que o Senhor não te deixará nem te desamparará. E por mais que o adversário tenha lutado contra a tua vida, usando dessas pequenas aberturas que você e eu damos, e nenhum de nós se engane, todos damos abertura em algum momento, e por isso ele tem feito alguns ninhos, por isso ele tem, enfim, entrado na tua vida e feito algumas arruaças, tirado a tua alegria. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te, pois a palavra vem te dizer nesse dia de hoje:
pela humildade do teu coração, eu vou te dar uma grande libertação, diz o Senhor. Dar-te-ei um escape, e tu, quando olhares para trás, dirás: Senhor, graças te dou por ter ouvido a tua palavra, pois ela com mão forte me tirou de todo o embaraço do adversário na minha vida. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar em agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai Celestial, voltamos em oração agora para te agradecer por esse santo culto, por tudo que tu nos tem feito, pelo teu amor e a tua misericórdia, que nos ajudou, Senhor, a chegar até esse momento presente. Nós te louvamos e bendizemos a Deus pela tua santa palavra e ainda te rogamos que guarde-a nos nossos corações, para que não venhamos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas possamos, Senhor, sempre crer que Deus tem o melhor para nós. Senhor, abençoa todo o teu povo e toda a tua igreja, que sempre venhamos dar ouvido à tua palavra e permanecermos, Senhor, em união, em unidade de espírito. É o que pedimos e agradecemos a Deus, em nome de Jesus Cristo, bendito eternamente. Amém. Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, meus irmãos, por favor, glória a Jesus. Vamos despedir com o cântico 324. Oh, irmãos, devemos nos renunciar e a cada dia nos acostumar. Pela fé sigamos ao Senhor Jesus, ao celeste reino, Ele nos conduz. Com a cruz aos ombros, caminhemos na luz, firmes nas pisadas do Senhor Jesus. Deus dará paciência para suportar todo vitupério que se apresentar. A terrena vida breve fim dará, mas a vida eterna Ele nos dará. Com a cruz aos ombros, caminhemos na luz, firmes nas pisadas do Senhor Jesus. Bem-aventurados somos, ó irmãos, pois já fomos feitos do céu cidadãos. Seja a nossa vida consagrada a Deus, que nos fez herdeiros dos tesouros seus. Com a cruz aos ombros,
caminhemos na luz, firmes nas pisadas do Senhor Jesus. A santa paz de Deus, o grato amor de Jesus e a palavra estejam em nossos corações. Amém. Deus que abençoe, irmãos e irmãs, oreis por nós. Fiquem em paz, nós estamos orando por vocês também.